Ok. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Que Deus te abençoe. Estamos começando a segunda aula sobre a história da igreja. Muito obrigado pela sua presença, você que já está aqui com a gente, você que vai assistir depois dessa aula gravada, que você também possa aproveitar dela, possa ser muito abençoado através dessa aula, possa aprender bastante. Ok? Deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês. Na última aula, nós falamos da unidade 1, né? Nós falamos a respeito da primeira unidade do livro. São 5 capítulos. Nós falamos sobre a Idade Antiga, falamos sobre a Idade Média também, mas, melhor dizendo, falamos sobre a Idade Antiga, vamos falar hoje sobre a Idade Média, mas na primeira aula ainda ficou faltando o capítulo 5, né? Ficou faltando o capítulo 5 da primeira unidade. E aqui, deixa só eu ajeitar. Isso. Aqui, muito bem. Ficou faltando o capítulo 5 da primeira unidade. A gente vai falar sobre ele hoje. E já vamos entrar na segunda unidade. Vamos ver se a gente consegue falar logo todos os capítulos da segunda unidade, ok? Então, mais uma vez eu digo, se você tiver alguma dúvida durante a aula, você pode dar um sinalzinho aí no Zoom, eu paro, a gente vai conversando, tá? Se você ficou com alguma dúvida, você que está assistindo essa aula depois, você que está assistindo a aula gravada, pode também entrar em contato com a gente. Estamos à disposição para caminhar juntos, aprender juntos. Essa matéria que é tão gostosa, tão boa, como eu disse no começo da aula, talvez tenha algumas pessoas que acham meio cansativos pelo fato de falar a respeito de história. Então, história você precisa estudar bastante, você vai precisar ficar assim, bastante tempo prestando atenção no que está sendo dito, no que está sendo lido, no que está sendo falado, mas pode ter certeza que você vai aprender bastante e vai ser de extrema importância isso para a sua vida, tá bom? Vamos lá então, vamos continuar do capítulo 5. Nós falamos já algumas coisas da Idade Antiga, do começo da igreja, da história da igreja, e nós vamos dar uma continuidade aqui no capítulo 5 da primeira unidade. Isso está lá na página 63 do seu livro de História da Igreja, ok? Esse livro aqui, você deve ter ele aí contigo, né? Então é esse livro aqui, ok? Vai lá para a página 63, onde nós vamos começar a falar a respeito do capítulo 5. Então, vamos lá. No início do século II, a igreja ela se expandiu para além dos limites do Império Romano. E claro que a gente aqui já pode pegar o gancho lá do livro de Atos, né? Atos, a igreja começou a se expandir e ela se expandiu por todo o Império Romano, mas aqui no século II, ela já estava expandida por muito mais lugares. Ela não estava apenas, não tinha se expandido só dentro do Império Romano. Ela já estava longe, já tinha ido para longe, chegando até as fronteiras da Índia, abarcando muitas nações e raças. Os bispos estavam em toda parte, governando as igrejas, e cada um mandava em sua própria diocese. Esse crescimento da igreja e a aparição de seitas e heresias impôs a necessidade de se estabelecer um cânon do Novo Testamento. Então é assim, você vai ver como a igreja começou a crescer, como a igreja começou a desenvolver bastante, e aí você vai ver que ela chegou até a Índia, chegou até vários lugares. Entre eles, se você pegar aquele mapinha que a gente viu do Império Romano, você vai ver que ali pega França, lugares onde é a Turquia, onde é parte da Inglaterra hoje, só que ele se expandiu muito, principalmente para a parte da Europa, por se tratar do Império Romano, por se tratar de algo assim que era bem forte naquela época, entende? Então, nós vamos ver a importância disso tudo, ok? O cânon do Novo Testamento.
A formação do cânon do Novo Testamento foi um processo gradual. Aos poucos, os 27 livros que formam o Novo Testamento foram conquistando reconhecimento de escrituras inspiradas, ao passo que os outros livros foram gradualmente postos de lado e rejeitados pelas igrejas. É importante dizer que não temos relatos da existência de um concílio para determinar os livros que deveriam fazer parte do cânon do Novo Testamento. Os concílios da igreja apenas ratificaram a escolha já feita de forma natural pelas igrejas. Entendeu? Então, por que eu falo isso? Se você olhar o que é o cânon? O cânon são os livros que hoje fazem parte da nossa Bíblia. São os livros que fazem parte hoje da Bíblia que nós temos hoje. Os 39 livros do Velho Testamento, os 27 do Novo Testamento. Então, assim, isso foi feito de forma gradual, não foi feito assim um concílio, pegou todos os livros, todas as cartas, tudo que existia, e falou assim, ó, vamos ver qual que a gente gosta mais e vamos deixar aqui para fazer parte do cânon. Isso foi acontecendo de forma natural, entende? A igreja, ela foi recebendo isso de forma natural. E isso, gente, é muito importante. Porque as próprias igrejas, os próprios crentes, eles foram entendendo o que era e o que não era importante e inspirado por Deus. A escritura que ela é inspirada por Deus, ela é chamada de cânon. Ou, em alguns lugares, você vai ver escrito canon. Mas aquelas que não são inspiradas são os livros que nós chamamos de livros apócrifos. Entende? Se você pegar uma Bíblia católica e uma Bíblia evangélica, você vai ver que a Bíblia católica tem, se não me engano, 12 livros a mais que a Bíblia evangélica. E aí você vai ver ali naqueles livros, porque dentro do cânon da igreja, depois da reforma, foi visto que aqueles livros, eles não eram inspirados por Deus, então foi tirado desse cânon. Só que ao todo, se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você pesquisar a respeito dos livros apócrifos, você vai achar mais de 100 livros apócrifos. Na verdade, são 112. Se eu não me engano, são 52 do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e 60 livros do Novo Testamento. Entende? Então, imagina você, além dos 66 livros que nós já temos na Bíblia, a gente ainda ter mais 112 livros. Livros de tudo quanto é tipo de forma, de jeito, de maneira, de tema, de tudo mais. Só que assim, Lucas, esses livros, eles são livros ruins? São livros assim que não prestam? Não, eles não são livros ruins, na sua grande maioria. Tem algumas coisas lá que eu não aconselho você a ler, porque não é o tipo de coisa que vai acrescentar nada à sua vida, seja espiritual, emocional, psicológico, não vai acrescentar de nada. Mas a maioria desses livros foram escritos por homens de Deus, por pessoas que estavam assim, com a vida de Deus e queriam ensinar a igreja de alguma forma. Precisavam ensinar de alguma maneira. Então, quando a gente fala a respeito dos livros apócrifos, não quer dizer que é livro que o cara estava em pecado quando escreveu, ou que é livro de contando alguma maldição, alguma coisa assim. Não é isso. É que são livros que não foram inspirados por Deus. Entende? O profeta, o apóstolo, o discípulo, o líder, o bispo, sei lá, a pessoa que escreveu o livro naquele momento, não quer dizer que ela estava inspirada por Deus para escrever. Às vezes ele escreveu, como Paulo, por exemplo, que escreveu cartas a Timóteo, entende? A Tito, a Filemon. Paulo, se você pegar a carta, vamos ao exemplo então da carta de Filemon. Paulo ele escreveu a carta a Filemon falando a respeito de um escravo, falando a respeito daquele homem que ele tinha ganhado, Onésimo, enfim, falando a respeito daquele escravo e dizendo que ele era muito importante para que Filemon cuidasse dele como se fosse o próprio Paulo. Isso foi de extrema importância na vida dos três, tanto de Paulo, quanto de Filemon, quanto do escravo. Só que a igreja, com o passar dos anos, ela entendeu que aquele livro era um livro inspirado por Deus. Ao passo de que algum outro profeta, algum outro homem que também escreveu um livro que hoje é considerado apócrifo,
pode ter escrito uma carta e nela não foi considerada uma carta inspirada por Deus, era apenas uma carta de ensino para determinada pessoa, entende? Então, isso foi assim muito importante porque a própria igreja ela foi entendendo a necessidade de ter alguém perto, de ter alguém assim que pudesse, como que eu posso dizer, de ter um livro que realmente fosse inspirado por Deus. A igreja ela foi entendendo isso. Você vai ver no livro de Atos que quando a igreja enviou Paulo e Barnabé para fazer missões, isso nós vamos ver depois na aula de missiologia, a igreja ela entendeu que era o momento de enviar os dois para a obra missionária. Então, para a escolha dos livros também foi da mesma forma. A igreja entendeu que esses livros que nós temos hoje eram os livros inspirados pelo Senhor. Ok? Parte 2. Os apologistas e os polemistas foram defensores literários do cristianismo no segundo século, diante das acusações contra o cristianismo por parte dos intelectuais do império e diante das ameaças de grupos heréticos. A maioria dos apologistas recorreram à filosofia para elaborar seus argumentos. Para eles não existia conflito entre a fé cristã e o que havia de melhor na filosofia, e que essa era um recurso adequado para comunicar a fé cristã a uma audiência greco-romana. Tá? Então, quem foram os apologistas e os polemistas? Eles eram pessoas, homens e mulheres, principalmente homens naquela época, que eles, é como se eles tivessem unido a filosofia aos ensinamentos do Evangelho, com as escrituras, para alcançar as pessoas que não acreditavam muito. Pense comigo assim, gente. Jesus, ele foi um camarada extremamente humilde, simples. Então, as pessoas que acompanhavam Jesus eram pessoas simples, eram pessoas humildes. Nós temos casos de Nicodemos, que era um homem de muita influência na sociedade e que era um seguidor de Jesus, José de Arimateia, enfim. Mas a grande maioria das pessoas que seguiam Jesus eram as massas, era o povão, entende? Então, quando o cristianismo ele começou a se expandir, as pessoas eles viam o cristianismo como a religião dos pobres, entendeu? Mas os líderes, os bispos, as pessoas todas, no modo geral, elas entenderam que era necessário falar, pregar, levar o evangelho para aqueles que eram mais considerados intelectuais, considerados mais liderança do povo, senadores, enfim. Então, os apologistas e os polemistas, eles juntaram, fizeram essa junção entre a filosofia e as escrituras para alcançar esses intelectuais da época, entendeu? Claro que daí surgiam ensinamentos muito bons, ensinamentos assim de muita relevância que podem até nos ensinar hoje em dia, mas também surgia cada heresia que, infelizmente, acontece em todo meio quando vai surgindo grupos novos na igreja, né? A relevância dos apologistas. Qual foi a relevância desse povo? Os apologistas levaram a público a mensagem cristã, defendendo-a vigorosamente contra mal-entendidos e falsas acusações. Realizaram os primeiros confrontos intelectuais do cristianismo com a cultura circundante e fizeram um esforço de apresentar a fé cristã de modo compreensível. Eles foram muito além das reflexões simples dos pais apostólicos. Articularam um pensamento formal, racional e sistemático sobre as implicações da mensagem apostólica. Fizeram uma valiosa reflexão sobre as crenças mais importantes a respeito de Deus e de Jesus Cristo, embora não tenham traçado uma nítida distinção entre Jesus e o Espírito Santo. Ou seja, eles não ensinaram assim exatamente a diferença que era. Jesus era um, o Espírito Santo era outro, Deus Pai era outro, e tinha a Trindade. Até mesmo porque naquela época eles ainda não tinham muito entendimento a respeito disso. Nós vamos falar um pouco disso um pouco mais à frente. Só que assim, eles criaram uma maneira organizada e formal de ensinar sobre Jesus e o Evangelho. Entende? Inclusive defendendo o Evangelho, defendendo os cristãos de acusações, de conversas que surgiam no meio do povo.
Alguns líderes, para atacar os cristãos, inventavam algumas mentiras, algumas conversas que não eram reais. Então, esses apologistas, eles eram os camaradas assim que defendiam o evangelho, entendeu? Eles eram os camaradas assim que se levantavam e iam em favor do evangelho de forma formal, de forma bem organizada mesmo, sabe? Você vai pegar aí no seu livro, na página 64, que é onde está escrito a respeito dos apologistas, 64, 65, 66, 67, até a página 69, você vai ver vários desses homens, vários apologistas. Entre eles, nós temos aqui homens que foram de extrema importância na história da igreja. Justino, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia, Aristides, Taciano, quem mais aqui? Irineu de Lyon, da França, Tertuliano, quem mais? Vamos ver aqui. Clemente de Alexandria. Clemente foi um homem de muita importância para a igreja. Se a gente parar para estudar a vida de cada um desses homens, a gente vai precisar de um ano inteiro, gente. Então você, por favor, pega o seu livro, estude, leia essas páginas aí. Eu tenho certeza que isso vai cooperar muito para o seu crescimento espiritual. Aqui fala também de Orígenes, Hipólito, Cipriano de Cartago, Lactâncio. Esses homens são homens assim que realmente fizeram a diferença no meio cristão, entende? Daquela época. Então são homens assim que vale a pena você gastar um tempinho para poder estudar e ver um pouco mais a respeito da vida deles. Ok? Vamos lá? Constantino e o fim da perseguição. Constantino favoreceu a igreja cristã, concedeu aos cristãos a isenção de impostos, aboliu as execuções realizadas por meio de crucificação, tornou feriado o dia de domingo, desapropriou prédios pagãos e os entregou aos cristãos para a realização de cultos. Uma capital cristã foi erguida com o nome de Constantinopla e ocupou o lugar de Roma. Contudo, Roma, ao aceitar o cristianismo, começou a ganhar prestígio como capital da igreja. É aqui que você vai ver que acaba, vamos dizer assim, a época da igreja perseguida e começa a época do Império Cristão. Entendeu? Você vai ver que é no início do século IV, isso meados de 303, 306 depois de Cristo. Ok? Quando você estuda um pouco a respeito da história de Constantino, você vai ver que ele foi um camarada assim, até meio controverso no que diz respeito à liderança dele. Porque Constantino, ele foi assim, como é que Constantino tomou o Império Romano? Aí na página, tem uma parte aqui do texto que fala a respeito disso, acho que na página 70, você vai ver que foi assim uma luta gigantesca pelo Império Romano. Constantino, ele se levantou e foi sobre Maxêncio, da Itália, para conquistar Roma. Só que ele disse que ele teve um sonho, que nesse sonho ele viu uma cruz no céu, e nessa cruz dizia que neste sinal há vitória. Claro, o exército dele era bem menor do que o do seu inimigo, mas mesmo assim ele foi contra, e isso diz que influenciou ele foi contra aquele exército e venceu. Daí então foi onde surgiu a história de que Constantino ele deu todo o crédito da vitória dele a Jesus. Então ele diz, foi Deus que me ajudou, foi Cristo que me ajudou, então eu vou acreditar todos os meus bem feitos em favor de Cristo. E como uma forma de redenção, como uma forma de querer agradar, de retribuir o favor de Deus, ele então transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Entende? Só que assim, essa é a história que a igreja romana sempre ensinou, pelo menos naquela época. Essa é a história, vamos dizer assim, oficial. A história extraoficial não é exatamente assim. A história extraoficial é que
Constantino viu que a igreja estava crescendo demais, crescendo muito, e chegou em determinado ponto que ele precisava, de alguma maneira, impedir que esse povo tomasse conta do império, que a igreja tivesse tanta influência assim, a ponto talvez de tomar o império das mãos dele. Então, ele preferiu, para ele não perder o império, ele preferiu, então, oficializar a igreja, o cristianismo, para que ele tivesse um certo domínio sobre o cristianismo, sobre os cristãos. Essa é uma versão da história. A outra versão da história diz que a esposa de Constantino, ela se converteu ao cristianismo, e naquela época, como a igreja era muito perseguida, os cristãos eram jogados nas arenas, eles eram queimados vivos. Então, para ele evitar que acontecesse isso com a sua esposa e com mais algumas pessoas da família dele, ele preferiu oficializar o cristianismo, então. E claro que eu disse assim que ele é um pouco controverso, porque ele fez tudo isso que nós lemos. Ele ajudou os cristãos, deu prédios, desapropriou prédios, né, pagãos, como nós vimos aí, tornou domingo um feriado, fez até uma capital exclusiva para os cristãos. Só que Constantino, ele meio que submetia os bispos, os líderes da igreja, a tudo aquilo que ele queria. Então, assim, ó, você é o bispo da igreja lá de tal lugar, mas existe uma lei aqui no império e você vai ter que seguir essa lei, ponto final. Entende? Então, se o camarada ele quisesse continuar sendo bispo, quisesse continuar tendo a liberdade dele, ele tinha que fazer o que o imperador mandava. Então, em partes, ele oficializou o cristianismo, mas ele também mantinha tudo na sua mão. Entende? Então, por isso que as pessoas dizem que, na verdade, esse sonho que ele teve pode ter sido só uma desculpa, porque se ele realmente quisesse acreditar a Jesus pelas benfeitorias que ele tinha conseguido, então ele não teria segurado e mantido os bispos da maneira que ele mantinha, entende? Vamos lá, concílios ecumênicos da igreja. A partir de 313, começaram a surgir grandes controvérsias teológicas na igreja, que resultaram em concílios, que eram uma assembleia de pensadores cristãos para a formulação de credos através de debates ou disputas. Constantino, que tinha o objetivo de unificar o império, era um dos principais interessados nos concílios ecumênicos, que tinham por objetivo a construção de uma igreja como um corpo unificado. Os concílios, eles vieram para poder dar, assim, a determinada direção. Como a igreja cresceu demais, se expandiu demais, então, questões até culturais, o povo, cada um tinha uma cultura. Então, você imagina, o cristianismo começou lá em Jerusalém, os homens lá, a igreja lá de Jerusalém, tinha uma maneira de pensar. O cristianismo começou a crescer, foi para Antioquia, foi para Éfeso, aí começou a crescer, como nós vimos, agora há pouco tomou todo o Império Romano até chegar na Índia. A cultura e as tradições do povo de Jerusalém eram totalmente diferentes do povo da Índia. Então isso acabou gerando, assim, controvérsias, porque a cultura de um fazia com que eles entendessem o evangelho de uma forma e a cultura do outro fazia como eles entendessem de outra forma. Por isso foi preciso esses concílios para que a igreja tivesse um caminho para seguir, independente de onde ela estivesse no mundo, ok? O primeiro concílio foi o concílio de Nicéia, que foi realizado pela Igreja Católica, que ocorreu entre 20 de maio e 25 de julho de 325 depois de Cristo, na cidade de Nicéia da Birítia, atual Turquia, localizada próxima a Constantinopla, que, como nós vimos agora há pouco, era a capital. O concílio foi realizado nas acomodações do Palácio Imperial, compareceram cerca de 320 bispos, além de inúmeros presbíteros, diáconos, leigos, dirigidos pelo bispo Ósio de Córdoba, para definir a natureza de Cristo diante do arianismo, que era uma doutrina segundo a qual Cristo era o ser criado mais elevado. Quando você vê esse concílio de Nicéia, você vai ver assim, que havia esse conflito de pensamento desde as igrejas. E quando chegou no concílio, os bispos, eles também tinham
um certo conflito. Porque você imagina, gente, você pega uma liderança de ministério na igreja hoje. Você junta 15 líderes e diz assim, ó, gente, nós vamos fazer uma reforma aqui na igreja, vamos pintar a igreja do lado de fora e do lado de dentro, como nós pintamos a igreja agora há pouco tempo atrás. E pergunte assim para eles, olha, que cor que vocês querem que pinta a igreja? Se tiver 15 líderes, vai ter 15 cores diferentes que eles vão querer que pinta a igreja. Cada um vai querer de uma cor, até chegar assim, pode ser que no final da reunião chegue lá num consenso e chegue a 2, 3 maneiras diferentes de você entender a cor e definir a cor. Agora você imagina 320 bispos juntos, inúmeros presbíteros, diáconos e leigos. Você imagina esse monte de gente tudo reunido. Com certeza ia dar conflito. Com certeza ia ter conflito de visão, conflito de pensamento. Um dele era mais avivado, o outro era menos avivado. Um cria no Espírito Santo, o outro não cria. Um cria com o Espírito Santo e Jesus era o mesmo, o outro não cria. Então você imagina a confusão que deu. Por isso foi necessário vários e vários outros concílios. E aí você vai achar no seu livro, na página 73, uma tabela com 7 concílios que houve durante o decorrer de alguns bons anos. O primeiro concílio foi em 325 depois de Cristo, o último concílio foi em 787 depois de Cristo. Ou seja, pelo menos 450 anos essa conversa durou. Entendeu? Então, você dê uma olhada aí também, você vai ver o quanto isso é importante. Vamos lá. Os pais capadócios, nós vamos entender um pouco isso melhor. A relevância dos capadócios está na defesa que fizeram da unidade de Deus. Afirmaram que a única divindade existe simultaneamente em 3 modos, de Pai, Filho e Espírito Santo. Quem foram eles? Basílio, de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Você vai ver aí também no seu livro, contando um pouco a história deles. Só que esses camaradas aí, a importância deles, vamos ver, antes de eu fazer um comentário aqui. Esses teólogos desempenharam importante papel no reconhecimento da plena divindade do Espírito Santo, dando um passo decisivo para a declaração completa da Trindade. Como foi visto, a principal ênfase dos capadócios foi a defesa da unidade de Deus. A única divindade existe simultaneamente em 3 distintos modos de ser: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, esses caras aí foram eles que defenderam a Trindade divina. Eles foram os primeiros a defender a Trindade divina como nós conhecemos hoje. Entende? Eles foram o primeiro a dizer assim, ó, que Deus ele é um só que ele é formado por 3. Os 3 são um. Então, ou seja, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As 3, ele é um Deus só, mas eles são 3 distintos. Entende? Isso assim, para quem não entende, para quem nunca estudou, ninguém nunca ouviu falar, um novo convertido entra em parafuso. Quando você fala a respeito do Espírito Santo e a respeito da Trindade. Só que foram esses camaradas, esses 3 capadócios, que defenderam isso pela primeira vez diante da igreja. Eles que defenderam a respeito da Trindade, como nós conhecemos hoje. Eu gosto de uma fala de John Wesley, que ele dizia assim, ó, para você explicar a respeito da Trindade, você entra numa sala escura, acende 3 velas e você vai ver uma mesma luz. As 3 velas, elas iluminam o mesmo ambiente, elas é como se juntassem e se transformassem em uma só luz dentro daquela sala. Ele falou, quando a gente conseguir explicar essas 3 velas acesas, mas gerando uma só luz, então nós vamos entender a respeito da Trindade. Ou seja, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Entende?
E esses camaradas, eles foram muito importantes, porque foram eles que defenderam pela primeira vez a Trindade Divina como nós conhecemos, ok? Os pais pós-nicenos do Oriente. Os pais da parte oriental da igreja faziam parte da escola alexandrina ou da escola antioquena. A escola alexandrina, a escola de Antioquia, eles tinham um estudo histórico gramatical da Bíblia, com o objetivo de descobrir o significado que o escritor sagrado tinha em mente para aqueles a quem escreveu. A escola de Alexandria, ela já tinha interpretação alegórica, identificar o sentido espiritual do texto. Um exemplo dele era o João Crisóstomo, que foi um grande pregador conhecido como Boca de Ouro. Nasceu em Antioquia, foi nomeado bispo de Constantinopla pelo imperador Teodósio e trabalhou para reformar o clero local. Pregou contra o imperador e condenou as desigualdades e injustiça sociais. Ok? Vamos ver o próximo, a gente vai entender um pouco melhor. Os pais, você vai ver até na página 74, falando um pouco a respeito desses homens, ok? E na página 75, os pais pós-nicenos do Ocidente, que um deles era Ambrósio, bispo de Milão, veio de uma nobre família romana, teve formação jurídica e retórica. Era governador da Ligúria e da Emília, com sede em Milão. Com a morte do bispo Auxêncio, o povo se reuniu para escolha de um novo bispo. No tumulto entre os dois partidos arianos e nicenos, Ambrósio, que ele já era governador, já era um homem conhecido no povo, estava aquela confusão, né? Na escolha de um novo bispo, lá estava aquela confusão, aquela briga. Ele entrou, ele se dirigiu à igreja como se ele subisse assim numa cadeira e começasse a acalmar o povo. Gente, calma, vamos com calma. Nesse momento, um garoto, um menino, gritou: Ambrósio, bispo! E aí todo mundo começou a gritar isso também. Então se seguiu uma aclamação popular, elegendo-se Ambrósio, que sequer era batizado. Entende? Depois de oferecer certa resistência, acatando o mandado imperial, Ambrósio aceitou o cargo. Ou seja, ele era um cara de uma boa família, ele era um cara que tinha um bom conhecimento de tudo, ele era um homem inteligente e ele era cristão, ele estava conhecendo o cristianismo naquela época, segundo algumas outras pesquisas que eu fiz. E ele, naquele momento, todo mundo começou a gritar para ele que ele seria bispo, 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 e em vez de tava uma briga para escolher um, para escolher outro, para escolher outro, de repente apareceu Ambrósio lá, vai você, meu filho, você agora é bispo e pronto, entende? Então, foi no meio assim do tumulto que ele apareceu. E se você pegar aí na página 76, você vai ver, na página 75, 76, vai falar de Ambrósio, de Jerônimo, e vai falar de um camarada chamado Agostinho. Agostinho foi um dos maiores pregadores, um dos maiores ensinadores, pensadores que a igreja já teve naquela época. Entende? Quando você vai falar a respeito de Agostinho, ele estava no meio desse povo dos nicenos do Ocidente, você vai ver que ele foi um homem também de extrema importância para a história da igreja. Para você ter uma ideia, Agostinho ele escreveu mais de 113 livros e mais de 225 cartas. Então você imagina a influência que esse homem tinha no meio da igreja, para ensinar, para falar com as pessoas, para educar, e o povo gostava de ouvir, né? Senão ele não teria todo esse crédito que ele tinha, ok? Monasticismo. Um dos fatores que contribuiu para o surgimento do monasticismo dentro da igreja foi a doutrina do dualismo, ou seja, carne e espírito.
Com a tendência de considerar a carne má e o espírito bom, resultou em uma tentativa de fuga do mundo. Alguns cristãos buscavam crucificar a carne e desenvolver a vida espiritual pela meditação e pela ascese. Antão, que nasceu em Coma, no Egito, é considerado o fundador do monasticismo. Conta-se que ele, Antão, ouviu em uma igreja a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 21, que diz assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Ele saiu da igreja, doou tudo que ele tinha para os pobres, vendeu tudo que tinha, e foi viver no meio de sepulcro, de caverna, onde ele podia. Ou seja, ele precisa ser assim, o mais desapegado possível, material, para poder experimentar uma profundidade espiritual melhor. Então ele acreditava que quanto mais desapegado materialmente, mais profundo era o seu nível de intimidade espiritual, entendeu? E com o passar do tempo, muitos líderes da igreja foram adotando esse mesmo método, esse mesmo modo de viver, que é, então, parecido assim com os monges, entende? Se você pegar os monges budistas, eles abrem mão de tudo, fazem apenas uma refeição por dia e com as coisas que eles ganham na rua. Então, eles não têm dinheiro, eles não têm nada, eles vivem só de doação, vivem do que as pessoas dão para eles, e o monasticismo era mais ou menos isso, entende? E daí veio surgindo os monastérios e todos os outros lugares para treinar pessoas dentro do monasticismo. E claro que isso é outro assunto para uma outra aula também, tá bom? Então, essa é a parte do primeiro capítulo. Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês erguem aí a mãozinha de vocês. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, é só a gente continuar, ok? Então, vamos falar agora no capítulo, na unidade 2, começa lá na página 79 do seu livro. Nós vamos falar a respeito da igreja cristã, vamos falar esse capítulo sobre a Idade Média, tá? Que foi quando começou a igreja romana, começou o seu declínio, vamos dizer assim, né? Nessa unidade, composta por 5 capítulos, vamos estudar a igreja na Idade Média, período marcado pela relação entre igreja e Estado. Conheceremos o processo de desvio moral da igreja católica romana, o surgimento do islamismo e a ruptura entre igreja grega e igreja latina. Ok? Então, assim, é uma continuidade. Você viu que Constantino, ele oficializou a igreja como o cristianismo como religião oficial, e dali por diante a igreja, então, ela se tornou algo mais político do que religioso propriamente dito, né? Capítulo 1, a igreja cristã e o surgimento do islamismo. A Idade Média é um conceito desvalorizante criado por autores do Renascimento para se referir a um período de quase 1000 anos. Jacques Le Goff ensina que o termo resulta da vontade dos humanistas italianos desde o século XIV de retornar às fontes da antiguidade clássica em sua pureza e autenticidade filológicas. Segundo McGrath, a expressão Idade Média também tem relação com a tentativa de reforma protestante e de retornar ao texto sagrado, reencontra o cristianismo das origens e denunciar uma igreja católica presa ao visco da cidade terrestre e que se tornou indiferente aos ideais do Evangelho de Cristo. É por isso que eu disse agora que a igreja ela se tornou mais política do que cristã propriamente dita, né? Por isso que a Idade Média, assim, foi um período onde a igreja ela começou a declinar muito. Nós vamos ver a respeito disso. Porque a igreja ela estava crescendo. Imagine você, Atos capítulo 1, capítulo 2, Jesus tinha acabado de ressuscitar,
estava andando no meio do povo, tinha ressuscitado muitas pessoas, ele é levado ao céu, ele é assunto aos céus, e deixa a igreja dele aqui, e diz, olha, a partir de agora é com vocês, vocês dão seguimento ao trabalho, vocês expandam aí o evangelho, leve, alcance os povos, enfim. A igreja, em menos de 200 anos, ela alcançou padrões assim gigantescos de expansão em relação à pregação do evangelho. Só que quando Constantino transformou a igreja em uma religião oficial, aí a igreja só foi escada abaixo, ladeira abaixo, porque aí a igreja ela começou a se ligar mais às coisas do mundo, mais às questões políticas, às questões jurídicas, do que propriamente a pregação do evangelho e a missões e a levar o evangelho a quem não conhecia a palavra de Deus, ok? A igreja no início da Idade Média. No início da Idade Média, o monasticismo, que nós acabamos de falar, havia crescido e estava por toda parte. Monges e abades juntavam-se aos padres e bispos na luta pela conquista do poder. A igreja possuía fortes aliados em toda parte. Por outro lado, os governos seculares passavam por incertezas e fortes conflitos. Os governantes levantavam-se e caíam, não havia autoridade completa e duradoura. O antigo império caiu em 476 e a Europa esteve à beira do caos até o IX século, quando o império de Carlos Magno se estabeleceu. Quase todos os seus sucessores foram homens fracos. Muitos deles procuraram o auxílio de Roma e dispuseram-se a fazer concessões de poder a fim de obtê-lo, né? Quando você pega a respeito dessa parte da igreja, no início da Idade Média, com o império se enfraquecendo, a igreja ela começou a se fortalecer. Só que aí nós não vemos a igreja se fortalecer como a igreja de Cristo, a igreja dos cristãos, como era na igreja primitiva lá de Atos. Nós vemos a igreja como instituição ela crescer. Lembra que eu falei agora há pouco que Constantino, ele mantinha os bispos sempre assim na sua mão, digamos assim? Pois é, era o império quem mandava, não era a igreja. Só que aí, a partir desse momento, como os imperadores que foram vindo, eles eram muito fracos, eles não tinham poder, não tinham autoridade, e muito menos o aval do povo, a ajuda, a bênção, vamos dizer assim, do povo. Então, o império começou a se enfraquecer. Foi onde a liderança da igreja começou a crescer e começou a dominar tudo. Entende? As realizações de Gregório Magno. Vamos falar um pouco a respeito de Gregório Magno. Ele foi um cara assim, que deu origem a muitas tradições católicas. Entende? Vamos falar um pouco a respeito disso. Uma importante contribuição para moldar a tradição católica romana no início da Idade Média veio de Gregório Magno, conhecido como um dos 4 doutores da Igreja, ao lado de Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. É considerado pelos historiadores o último dos pais da Igreja e o primeiro papa e teólogo medieval, ou seja, da Idade Média. Gregório nasceu por volta do ano 540 em uma família rica romana e abraçou ainda jovem o monasticismo. Suas qualificações intelectuais o levaram ao papado. Ou seja, ele era de uma família muito rica, mas ele decidiu se abster de tudo isso para fazer parte do monasticismo, como nós falamos agora há pouco também. Sua lista de realizações é extensa. Promoveu a absoluta primazia da sé romana sobre as demais, fortaleceu aos bispos um conjunto de diretrizes, empreendeu grande esforço missionário na Grã-Bretanha e entre as tribos bárbaras arianas. Você vai ver que ele, Gregório Magno, ele foi um cara assim que ele criou muitas tradições da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana. Algumas delas pelo benefício, outras que acabaram até atrapalhando e que, infelizmente, se mantém até hoje. Aí tem algumas coisas aqui, na página 82, que eu queria ver com vocês, que é relacionado
as realizações de Gregório Magno. Aí ele promoveu crenças e práticas populares relativas à veneração dos santos, ou seja, foi ele que criou o fato de você venerar os santos homens, foi daí que veio, então, os santos, né? São Paulo, São Mateus, São Pedro, enfim. Ele que colocou a respeito das penitências, dos dias festivos, né? Demonstrou interesse por milagres, por anjos e demônios. Ele começou a sistematizar o que depois se tornou o sistema penitencial da igreja, ou seja, você tem que fazer as confissões. Se você não confessar os seus pecados, você vai ser castigado por Deus. Então você tem que confessar seus pecados e pagar uma punição por isso, seja uma oferta, seja uma quantidade de oração, enfim, punições do modo geral, né? Gregório enfatizou também a existência do purgatório. Ou seja, foi ele que começou assim de forma mais extensa, mais forte essa questão do purgatório, sabe? Então, a partir dele foi onde começou essa conversa toda de purgatório e tudo mais, né? Ele ensinava que quem quiser agradar a Deus, garantir a eleição divina e escapar do purgatório, deve viver como monge, que é o que o monasticismo prega, um penitente perfeito. A teologia de Gregório influenciou muito do que foi produzido pela igreja ao longo da Idade Média. É correto entender que a reforma protestante foi em grande parte uma relação contra os ensinamentos do Gregório Magno, ou como ele era conhecido, do Gregório I. Okay? Então, muitas coisas que ele fez acabou influenciando muito, muito mesmo nas questões litúrgicas, nas questões legalistas da Igreja Católica Romana. Ok? Maomé e o islamismo. O fundador do islamismo, que quer dizer submissão, foi Maomé. Nascido em Meca, na Arábia, no ano 570, iniciou sua carreira como profeta e reformador no ano 610. Aos 40 anos de idade, no início, reformador no ano 610, aos 40 anos de idade. No início, Maomé sofreu perseguições e teve que fugir da cidade de Meca em 622. E sua fuga, a Égira, fornece a data em que se baseia o calendário islâmico. Ok? Maomé voltou à cidade de Meca como conquistador e alcançou grande êxito na conquista das tribos árabes, impondo-lhes a sua religião. Quando morreu em 632, ele já era profeta e governador reconhecido por toda a Arábia. Você vai ver aí na página 83 algumas coisas, algumas crenças a respeito do islamismo, tá? Eu não vou me deter nessas crenças agora, porque nós vamos falar a respeito disso quando a gente falar de missiologia. E isso também eu não creio que vá se somar tanto agora para a gente, a ponto a gente ter que parar para falar exclusivamente a respeito disso, tá? Conquistas do islamismo. Aí na página 85 vai ter uma lista de coisas que eles conquistaram. A expansão muçulmana na parte ocidental do continente foi contida pela derrota dos muçulmanos pelo exército de Carlos Martelo em Tor, alguns dizem Tuar, em 732. A igreja, porém, já havia sofrido grandes perdas. Alguns povos tiveram que resistir ao Islã através de espadas. Em algumas regiões anexadas, os muçulmanos permitiam que os habitantes praticassem sua fé. Por volta de 750, a era da conquista acabou e os muçulmanos, influenciados pela cultura grega, puseram-se a construir uma esplêndida civilização centralizada em Bagdá. Existe até hoje. É o coração do islamismo, né? No entanto, o islamismo deixou marcas culturais e religiosas na Europa. Foram eles que despertaram o interesse pela filosofia de Aristóteles por meio da tradução dos seus escritos feitos por Averroes. Durante
a expansão do islamismo, a igreja ela sofreu muito e perdeu muito território, né? Se você vê assim, ó, o islamismo, gente, desde que ele se fundou, ele nunca foi uma religião pacífica, entendeu? O islamismo ele nunca foi uma religião pacífica. Então, as conquistas do islamismo fizeram com que a igreja perdesse muita força. E perdesse a força não só politicamente dizendo, mas perdesse pessoas mesmo. Porque eles invadiam cidades, chegavam naquelas determinadas cidades e destruíam tudo. Destruíam a igreja, a diocese, né, fisicamente falando, o templo. Aí destruía, matava as famílias, matava soldados, matava bispos, acabava com tudo que tinha ali. Infelizmente, até hoje é dessa forma. O islamismo, ele não é uma religião pacífica. Se alguém disser para você assim, o islamismo é uma religião pacífica. Não, não acredite nisso. Existem algumas pessoas que são pacíficas e que servem, que creem no Islã. Mas o Islã, como religião, não é uma religião pacífica. A gente vai ver isso em missiologia, você vai ver exatamente como que é o Islã na realidade, na prática. No papel é uma coisa, na prática é outra. Então, essas conquistas do islamismo acabou enfraquecendo e muito a igreja, porque a igreja perdia muita coisa, né? A igreja acabou sofrendo muitas baixas em relação às batalhas que teve contra o Islã, ok? Controvérsias entre igreja grega e igreja latina. Outra situação delicada surgiu no mundo cristão. Foram as controvérsias entre a igreja de língua grega, da região oriental do Mediterrâneo, que tinha Constantinopla como cidade central, e a igreja de língua latina, da região ocidental, que tinha Roma como cidade central. Em primeiro lugar, havia diferença geográfica, cultural e linguística. Em segundo lugar, as duas partes da igreja, grega e latina, tinham mentalidades diversas e desenvolveram tradições teológicas próprias, com interesses e personagens específicos. A igreja latina, nós vimos agora um pouco mais atrás, eu não quis me deter porque a gente ia falar disso agora. A igreja latina, eu fiz até umas observações aqui, tanto a igreja latina como a igreja grega, eles tinham muita rivalidade entre eles. Então, era como hoje em dia, a gente não vê uma igreja de determinada placa e a outra igreja de determinada placa, às vezes eles têm uma certa rivalidade. Esses dias eu ouvi um pastor lá de Brasília atacar o outro pastor lá do sul do Brasil com um monte de conversa fiada, um monte de coisa, falando um monte de... falando muitas coisas mesmo, não sei se é ou se não é verdade, mas, cara, esses caras não deviam estar unidos para pregar o evangelho, para alcançar as pessoas, para falar de Jesus? Não, eles estão brigando, eles estão arrumando confusão. Todo mês sai uma conversa diferente entre eles, entendeu? Naquela época era mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que a igreja era uma só. Então, ou seja, a igreja era uma só, então eles estavam brigando entre eles. Claro que tinha a parte grega e a parte latina da igreja. Era questão de diferença apenas religiosa. Perdão, geográfica. Entende? Tinha essa diferença geográfica, tinha a diferença cultural, linguística, como nós falamos aqui, mas os princípios da igreja eram um só. Entendeu? É como se a gente tivesse a nossa igreja sede aqui em Dourados e a igreja, por exemplo, lá de Guaratuba, que é no outro lado do país, vamos dizer assim, eles tivessem uma maneira totalmente diferente da gente de viver, de pensar, porque eles vivem numa região diferente, entende? Então, assim, os princípios são os mesmos. A base, ela é a mesma, ela tem que ser seguida da mesma forma. E eles não estavam vivendo, por isso estavam gerando muita crise, muita rivalidade, principalmente a rivalidade política, porque um queria ser o líder, o outro não queria, o outro queria que a igreja fosse de um jeito, e, enfim, toda aquela confusão. A igreja latina, ela era mais objetiva, mais prática e mais racional, enquanto a igreja grega, ela já era mais mística e mais especulativa, entendeu? Era tipo assim, era como se uma igreja fosse mais tradicional, a outra fosse pentecostal, entende?
Então, só que, claro, isso estava causando um problema gigantesco no meio dos cristãos daquela época, né? E mais para frente, lá no ano de 1054, vai haver a divisão oficial entre a igreja católica, que era a igreja latina, e a igreja ortodoxa, que é a igreja grega. Foi daí que surgiu a igreja ortodoxa grega, ok? Lá mais na frente a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Capítulo 2. Lutas da igreja por expansão e conquistas. Vamos lá. Um dos acontecimentos mais importantes para a história da igreja é a conversão ao cristianismo das diversas estirpes germânicas no decurso de quase 8 séculos, que foi do século IV ao século XII. O arianismo germânico, o primeiro povo germânico a abandonar o paganismo tradicional para professar em massa o cristianismo foram os visigodos, em parte convertidos já no momento do seu assentamento no curso inferior do Danúbio, nas proximidades do Mar Negro, no século III. Os godos, que eram esse povo, de Ufilas, constituíram o centro da irradiação missionária do mundo germânico oriental. Sob sua influência, numerosas tribos germânicas acolheram o cristianismo. Então, ou seja, você se lembra lá que a igreja de Antioquia, em Atos, foi quem enviou Paulo e Barnabé. Eles foram assim os precursores. Eles foram assim os, é, os primeiros a enviar Paulo e Barnabé como missionários. Nessa época, na época média, na Idade Média, os godos dessa região de Ufilas, eles também foram os primeiros daquele povo a investir em missões, vamos dizer assim, a enviar pessoas para pregar sobre todo o povo germânico daquela época. E aqui você vai ver, na página 87, você vai ver a respeito do arianismo germânico, que nós vimos agora, mas você vai ver a respeito do povo de Britânia e da Irlanda, de Gália e da Espanha, né? Você vai ver a respeito de vários povos. Então, assim, isso foi um acontecimento muito importante, porque quando o povo godo, os visigodos, eles aceitaram o cristianismo, alguns deles já eram cristãos, mas assim, o povo em forma de massa, o povo do modo geral, de uma vez, resolveu aceitar o cristianismo, se converter ao cristianismo, seguir a Jesus. Então, foi onde eles decidiram começar a enviar e falar de Jesus e mostrar o evangelho para os outros povos, entende? Então, foi aí que o evangelho começou a se expandir naquela região, ok? Carlos Magno, conquistador e protetor da igreja. A difusão do cristianismo avançou com os exércitos de Carlos Magno, que se considerava um protetor do cristianismo. Neto de Carlos Martelo, falamos dele agora há pouco, Carlos Magno, rei dos francos, uma tribo germânica que dominava uma grande parte da França, constituiu-se a si mesmo o senhor de quase todos os países da Europa Ocidental, norte da Espanha, França, Alemanha, Países Baixos, que nós conhecemos como Holanda, Áustria e Itália. Ao visitar a cidade de Roma, no dia de Natal do ano 800, Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão III como Carlos Augusto, imperador romano, e assim considerado sucessor de Augusto de Constantino e dos antigos imperadores romanos. Ok? Ou seja, nós falamos agora há pouco a respeito do que através do povo godo, do povo germânico lá, o evangelho, o cristianismo, ele começou a se difundir, né? E nós vemos aqui que Carlos Magno, ele era rei dos francos, que era uma tribo germânica. E, claro, assim, ó, Carlos Magno, ele influenciava em tudo que a igreja ia fazer. Ele tornou o império superior à igreja. Ou seja, ele fez muitas coisas ruins, muitas coisas que não eram, assim, cristãs, vamos dizer assim, né? Ele dava mais valor para o império do que para a igreja. E só, claro, depois que ele morreu, a igreja começou a dominar. Só que ele veio lá daquele povo, ele veio do povo onde foi pregado o evangelho daquela época. Entendeu? Ele intervia muito nos assuntos relacionados à igreja.
Então, assim, disputa teológica, ele convocava os bispos, ele nomeava bispo, ele tirava bispo, ele dirigia os sínodos, as convenções, as reuniões, entende? E só que ele ainda assim ele se declarava um conquistador e um protetor da igreja, porque ele dizia assim: é melhor o império tomar conta disso tudo, porque se tiver algum problema, o império assume e a igreja não vai ter culpa de nada, a igreja não vai precisar se preocupar em assumir culpa com nada nem com ninguém, entendeu? Mas na realidade não ajudou muito a igreja, não. Separação definitiva das igrejas grega e latina, falamos agora, né? A separação definitiva das igrejas grega e latina realizou-se em 1054. Na verdade, o cisma teve início bem antes, como foi visto no capítulo anterior, ou seja, nós falamos que eles já faziam tempo que eles brigavam, que eles não se davam bem, né? A igreja de Constantinopla foi pelo Papa de Roma, por sua vez. O patriarca expediu o decreto de excomunhão de Roma e das igrejas que se submetessem ao Papa. Desde então, as igrejas latina e grega conservaram-se separadas, não reconhecendo uma a existência eclesiástica da outra. Ou seja, a briga entre eles foi tão grande que eles não tinham assim, eles não reconheciam, uma não reconhecia a outra como igreja, entende? Como religião, como nada. Então, para o povo latino, os gregos deixaram de existir, para o povo grego, os latinos deixaram de existir, né? E aí, assim, aí foi onde começou a surgir muita coisa que existe até hoje na igreja, né? Por exemplo, os usos e costumes, o casamento dos sacerdotes foi proibido na igreja ocidental, ou seja, na igreja latina. Naquela época foi onde eles começaram a proibir que os sacerdotes se casassem. Na igreja grega, qualquer sacerdote do povo podia casar, podia ter a sua família. Na verdade, era até uma das exigências. A igreja ortodoxa até hoje ela é assim. Ela não exige mais assim com tanto afinco, mas eles dizem que os líderes da igreja grega, eles precisam ter uma família, porque eles entendem que é mais importante que o cara ele tenha uma família, ele esteja amparado pelos princípios bíblicos relacionados à família, do que ele ser separado, ele ser sozinho, entendeu? E aí foi muitas outras coisas, né? Adoração de imagens, a hóstia, a igreja latina ela realizava a ceia com a hóstia e a igreja grega ela já realizava com pão normal e tal. Mas, na verdade, o maior problema foi mesmo político e isso a gente não tem como negar, ok? Vamos avançar aqui, senão o nosso tempo acaba e a gente deixa matéria para trás. Igreja Católica Romana e o celibato obrigatório ao clero. Nós falamos agora disso, né? Não existia proibição de casamento no cristianismo até o final do século III, até que o sínodo regional de Elvira, na Espanha, entre 300 e 306, decidiu pelo celibato dos clérigos. No Oriente, o celibato obrigatório foi fixado no Concílio de Constantinopla em 692, mas não para presbíteros ou para diácono. Houve várias mudanças sobre o celibato da Igreja Católica. Por exemplo, o Papa Adriano II era casado. Por outro lado, Leão IX, Gregório VII defenderam a aplicação do celibato devido à crescente degradação moral do clero. Ou seja, para evitar que tivesse conversa fiada envolvendo os clérigos, eles decidiram aplicar o celibato, entende? Eu acho que isso é, na verdade, uma controvérsia, porque é melhor um líder religioso ele ter a família, ele ter a esposa dele, e ele zelar biblicamente pela sua família, do que ele ser sozinho e correr o risco da tentação, de toda a degradação moral, como eles sempre quiseram, né? Breve despertamento da igreja, arquitetura e universidades. A desordem na igreja e no império se estendeu de fins do nono até meados do século XI. Ocorreu então o despertamento da igreja.
Vários papas hábeis íntegros, tais como Leão IX, Nicolau II, Gregório VII ou Hildebrando, corrigiram alguns abusos que afetavam a Igreja Católica. Nessa época surgiu a arquitetura gótica com suas magníficas catedrais e houve o início das cruzadas. Eu acho que essa daqui é uma das principais partes dessa parte que nós estamos estudando. O centro de atividades teológicas transferiu-se dos mosteiros para as escolas urbanas das catedrais, antecipando as grandes universidades do século XIII. Ok? Então, ou seja, foi aí que começou a se intensificar os movimentos heréticos também, que foi algo assim ruim. Foi aí que começou o desenvolvimento de universidades, de grandes centros de estudos, mas também foi onde surgiu muitos movimentos heréticos. Muita gente, porque foi aumentando a intelectualidade e as pessoas elas começaram, não que a igreja tenha que ser burra, não que os líderes tenham que ser, não possam ser intelectuais, não possam ser inteligentes, nada disso. Mas foi aí que começou a ter muita heresia, porque eles começaram a entender e a pensar e dar valor mais aos seus intelectos do que propriamente aos ensinamentos da palavra de Deus. Entende? Então foi aí sim que realmente surgiu muita, muita heresia, né? A situação da igreja na virada do milênio. Então, aí você vai ver, o império renasce, a igreja começa a receber grandes doações de terras, a única forma de ascensão social era entrar por clero, o imperador nomeava bispos e controlava o papa, a igreja do Oriente era mais teológica, a igreja do Ocidente mais política. Vamos ver um pouco a respeito disso mais na frente também, ok? A igreja e as cruzadas. As cruzadas elas foram eventos sem precedentes na história do movimento cristão mundial. As guerras tidas como justificadas sobre princípios cristãos foram empreendidas por reis e imperadores cristãos. Desde os tempos de Constantino, os príncipes cristãos invocavam a bênção de Deus sobre suas aventuras militares. Ok? Então você vai ver as cruzadas, elas eram assim, ó, os papas, eles declaravam que houvesse uma jornada de cruzada e ficaria isento do castigo de Deus os cruzados, ou seja, as pessoas que participariam das cruzadas. Então, o povo ele começou a participar das cruzadas, você vai ver aí, a partir da página 91, você vai ver a respeito das cruzadas. Foram 7 cruzadas ao todo, né? Só que os homens que iam guerrear nas cruzadas em nome de Deus, em nome da igreja, eles iam porque eles acreditavam que quando eles lutavam nas cruzadas, então eles assim alcançariam perdão mais fácil. Eles não seriam condenados porque afinal de contas eles estavam fazendo a obra de Deus, entende? Então isso era de extrema importância para eles naquela época, ok? No capítulo 3, nós vamos ver um pouco mais a respeito disso. E voltando um pouco a respeito da cruzada, gente, você vai ver assim que as cruzadas, mesmo passando anos e anos de cruzadas, quer ver, a primeira cruzada, ela foi em 1096. A última cruzada, ela terminou em 1254. Ou seja, foram 158 anos, mais ou menos, de cruzadas, entende? 168 anos, mais ou menos, de cruzadas. Só que elas não alcançaram o objetivo, que era expandir o domínio da igreja. Porque eles iam para a cruzada, eles iam guerrear, só que chegava lá e encontrava o inimigo disposto a defender a sua cultura, a sua tradição, o seu modo de viver. Então, assim, as cruzadas elas não tiveram um bom resultado, não, infelizmente. Ok? Capítulo 3, o Tribunal da Igreja e os movimentos renovadores. Os séculos 7 e 13, 12 e 13, foram um tempo de rápida mudança social no Ocidente. Embora a maioria do povo ainda morasse em aldeias ou em fazendas, sob chefia de senhores feudais, uma renovação urbana estava em andamento. Cidades e vilas estavam em ascensão por toda parte
desde a Itália à Escandinávia. Com ela surgiu uma classe urbana feita de artesãos, operários de indústria doméstica e comerciantes. O resultado foi um grande número de edifícios eclesiásticos e catedrais que surgiram nos horizontes ocidentais. Então, assim, as cidades começaram a evoluir, começaram a desenvolver, começaram a crescer. E isso, por um lado, foi muito bom, porque a igreja ela dominava 1/3 das terras cultiváveis naquela época. Então, imagine você, 1/3 de tudo que é produzido hoje no nosso estado ser de propriedade da igreja. Entende? Então, a igreja ela começou a se expandir, ela começou a construir prédios, construir igrejas, sejam prédios menores ou prédios maiores, catedrais, enfim. A igreja começou a crescer. E com isso, muitas outras coisas foram vindo também, foram expandindo, né? Como o caso da Inquisição, que nós vamos falar agora. O Tribunal da Igreja Católica Romana. A Inquisição ela foi instituída pelo Papa Lúcio III e foi confirmada pelo Concílio de Latrão IV e pelo Papa Gregório IX. A Inquisição atribuía aos bispos a obrigação de procurar e punir os hereges, os entregar ao braço secular para serem punidos quando culpados confessos. No entanto, o imperador Frederico II e o rei da França Luís VIII afirmaram ser dever do bispo fazer a inquisição e julgar os hereges, cabendo ao poder secular aplicar as devidas penas. Em 1224, o imperador definiu que a pena seria o fogo. Ou seja, eles estavam procurando, de alguma maneira, castigar os hereges, ver quem era que... E quem era o herege daquela época, gente? O herege daquela época não era necessariamente alguém que criava. Hoje, o que significa heresia? Heresia é alguém que usa a palavra de Deus para benefício próprio, distorce a palavra de Deus para se beneficiar de alguma forma. Os hereges daquela época, eles não eram esses tipos de herege. Todo aquele que não seguia os princípios da igreja, independente de Bíblia, independente de evangelho, independente de nada, todos aqueles que não seguiam os princípios da igreja, eles eram considerados hereges, entende? E eles eram condenados literalmente ao fogo, ok? Então, eles saíam para caçar realmente. Era obrigação dos bispos procurar caçar e punir cada um desses hereges, ok? Movimentos foi aí onde foi surgindo movimentos religiosos renovadores. O que eram isso? Eram pessoas que pensavam de maneiras diferentes da igreja e que de alguma forma eles não queriam sofrer as penas pelo simples fato de eles pensarem diferente, que ainda assim eram cristãos, ou se diziam cristãos, né? Nesse período surgiram um grande número de movimentos religiosos renovadores. Quem estava envolvido neles compartilhava de certo número de convicções comuns, sobretudo um compromisso com a pobreza voluntária e com o modelo de ministério apostólico da igreja. E aí você vai ver, a partir da página 95, você vai ver os cistercienses, os valdenses, os cátaros, os dominicanos, os franciscanos, que existem até hoje, Joaquim de Fiore e as Beguinas. É bom, eu aconselho vocês a lerem essas páginas e estudarem um pouco mais a respeito de cada um desses movimentos, que eram movimentos assim, que por vezes eles eram considerados grupos religiosos assim para fugir daquele padrão da igreja. E eles, para fugir daquilo, eles desenvolveram, criaram esses grupos que eles também tinham uma maneira diferente de crer na igreja e dessa forma eles não seriam considerados como hereges. Embora alguns deles foram, sim, considerados como hereges e foram mandados para a fogueira, foram acusados e condenados ao fogo e assim eles tiveram que deixar, por exemplo, como o caso das Beguinas, que é o último grupo, que era um grupo de mulheres que se reuniam, claro, tinha homens, sacerdotes e tal, mas eles tiveram que se dissolver e elas tiveram que se filiar a outras pessoas, a outros grupos, para que eles não fossem acusados de heresia e fossem mortos. Ok? Capítulo 4. Escolástica e o surgimento do humanismo cristão.
A maioria das grandes universidades da Europa, da Europa moderna, surgiram no início do século XIII. Em geral, a universidade tinha 4 faculdades. As artes, que constituíam um curso básico para todos, teologia, direito e medicina eram estudos avançados. Os estudantes começavam seus estudos aos 14 anos, entravam na universidade aos 16 anos. Eles possuíam os privilégios do clérigo. Só professores tinham acesso aos livros texto. Os estudantes tinham que memorizar o conteúdo. Então, ou seja, você acha que a faculdade hoje em dia é difícil? Naquela época era mais difícil. E as universidades, elas foram basicamente criadas pela igreja, não todas, mas o estilo de estudo que nós conhecemos como universidade, eles foram criados pela igreja. Por quê? Porque era uma maneira da igreja ensinar as pessoas da maneira dela e assim ela se manter no poder, né? Era assim para capacitar as pessoas e garantir a expansão da igreja. Então a igreja ela criou as universidades para isso, para que as pessoas pudessem estudar e aprender e viver conforme a igreja queria. Então só algumas pessoas tinham o direito de fazer isso, são pessoas que seriam ligadas futuramente à igreja e queriam continuar garantir a expansão da igreja, ok? Escolasticismo é a tentativa de harmonizar razão e fé. O escolasticismo é um dos movimentos intelectuais mais desprezados da história humana. Os pensadores escolásticos costumavam ser representados discutindo com seriedade questões inúteis. O termo escolasticismo é uma invenção de escritores humanistas que não hesitavam em desacreditar o movimento que esse termo representava. Os teólogos e filósofos escolásticos revelaram grande otimismo quanto à capacidade da razão humana de esclarecer as questões mais importantes da existência da fé. Nesse sentido, houve o desejo de mostrar a harmonia existente entre razão e fé. A teologia era considerada a rainha das ciências. A filosofia, por outro lado, era vista como a serva da teologia, né? Então, o escolasticismo ele veio para poder juntar os humanistas que não acreditavam a respeito da igreja. Então, assim, o escolasticismo ele veio para tentar juntar a fé com a filosofia, com a razão, com o intelecto. Ou seja, os caras não acreditavam na fé. Eles não tinham fé, eles não criam na igreja e tal, tudo. Mas, para eles não serem perseguidos, para eles não viverem assim como hereges, então veio o escolasticismo, ou seja, o ensino. As pessoas que elas eram mais instruídas, então eles usavam isso como uma maneira humana de esclarecer as coisas que a igreja mandava, ok? E os pensadores da escolástica, aí você vai ver a partir da página 100 aí do seu livro, foi Anselmo de Cantuária, Pedro Abelardo, Bernardo de Clairval, Pedro Lombardo, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Boaventura, Johannes Duns Scott e Guilherme de Ockham, ok? Esses homens você pode ver eles desde a página 100 até a página 104, tá bom? Então, são assim, homens que influenciaram, ajudaram um pouco na expansão do cristianismo, mas que também eles tinham assim a maneira humana de pensar e eles queriam assim justificar isso usando um pouco da fé. Então, alguns deles ajudaram, outros eles acabaram piorando a situação, tá bom? Capítulo 5, crise no catolicismo romano e as primeiras tentativas de reformar a igreja. Esse é o último capítulo da nossa unidade de hoje. Durante a Idade Média, o interesse dos estudiosos era orientado para as questões teológicas. A filosofia era vista como serva da teologia, como nós já vimos.
Os pesquisadores eram homens ligados à igreja. Porém, no período do Renascimento, meados do século XIV e fim do século XVI, surgiu um novo interesse pela literatura clássica, pelo grego e pelo latim, pelas artes, de forma inteiramente separada da religião. Através desses interesses, apareceram os primeiros movimentos de construção das ciências modernas. Quando nós falamos a respeito da filosofia, ela era vista como a serva da teologia, não é que hoje nós entendemos que a filosofia, como ensino, como estudo, ela seja mais ou menos importante que a teologia como estudo. Eu, particularmente, acredito que a teologia, sim, ela é mais importante do que a filosofia. Mas a filosofia, hoje em dia, do jeito que nós conhecemos, ela ajuda em muito a questão teológica. Não estou falando de questões espirituais ou de princípios bíblicos. Estamos falando a respeito de ciência, a respeito de ensino, ok? Só que assim, ao mesmo tempo que esses estudiosos, eles criticavam a figura política da igreja, eles também colocavam o próprio homem no centro de tudo ao invés de Deus, entendeu? Então assim, foi aí que começou a surgir as ciências modernas que nós conhecemos hoje, língua, artes, enfim, a forma que nós estudamos a religião hoje, mas assim, eles colocavam o homem mais ao centro de tudo, ao invés da presença de Deus, ok? O cisma papal, crise no catolicismo. Entre os séculos 14 e 15, a Igreja Católica perdeu muito de seu poder diante dos fiéis. A organização hierárquica, o celibato e a obediência absoluta ao Papa provocaram um declínio moral dos clérigos. O celibato contrariava os instintos naturais do homem e as afirmações bíblicas a favor do casamento. Muitos sacerdotes tomaram concubinas ou se envolveram em relações sexuais ilícitas com mulheres de suas congregações. Muitos tiveram que cuidar de filhos nascidos dessas relações. Ou seja, isso aí foi o que a gente falou agora há pouco na separação da igreja latina e grega. O celibato, ele vai contra algumas afirmações bíblicas que falam sobre casamento, sobre criação da família e tudo mais. E, infelizmente, a igreja continuava insistindo nisso, o que acabou assim, tendo muitos escândalos, muitas coisas, e, enfim, acabando até tendo que alguns bispos, padres, tendo que criar filhos que eram de relações com mulheres, claro, fora do casamento, como eles não eram casados, né? Concílio de Pisa e os três papas da Igreja Católica. No ano de 1409, foi realizado o Concílio de Pisa. O Papa de Avignon era Bento XIII e Gregório XII era o Papa de Roma. Ou seja, já tinha dois papas, entende? Um foi instituído e aí a igreja falou, não, a gente não vai querer esse bispo, esse papa, vamos colocar outro papa. Só que aí o primeiro não queria sair do cargo. Então a igreja ficou com dois papas. Os cardeais estabeleceram logo no início que possuem autoridade tanto para convocar e conduzir o concílio, como para decidir em prol da unificação da igreja. O concílio depôs os dois papas, Bento XIII e Gregório XII. Os cardeais escolheram um novo homem que se chamaria Alexandre V como sucessor de São Pedro. Se você estudar essa parte da história, você vai ver até na página 108 tem um quadrozinho aí, você vai ver que além desses dois papas ainda foi nomeado um terceiro papa para, tipo assim, esses dois papas. Foi eleito um e depois foi eleito o outro. Como eles começaram a brigar, nenhum dos dois queria sair do cargo, então eles estabeleceram um terceiro papa e destituíram os outros dois. Só que eles não saíam do cargo, tinham o apoio de alguns líderes de um lado, o apoio de alguns líderes do outro, veio o terceiro papa e, na verdade, virou uma bagunça, virou uma baderna, e aí tiraram esses e deixaram Alexandre V como sucessor, ok? Que virou uma baderna, virou uma bagunça, ninguém queria perder o poder, até que se passou um tempo e aí fizeram um concílio, destituíram os três papas e foi colocado um novo papa, que foi Martinho V, ok? Os precursores da reforma protestante.
Conhecidos como pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus e Savonarola ofereceram forte oposição à Igreja Católica Romana no período medieval. Assumiram posições extremas contra as riquezas e os poderes temporais da Igreja. Criticaram os dogmas do catolicismo medieval, rejeitaram as cerimônias e organizações não mencionadas especificamente na Bíblia, condenaram a transubstanciação, renunciaram ao poder sacramental do sacerdote e negaram a eficácia da missa. Além disso, desconsideraram a estrutura dos rituais, cerimônias e ritos que permeavam a igreja. Quando você pega a história desses três homens, e tem um livro chamado Livro dos Mártires, se você quiser, você pode ler esse livro, e tem um outro livro também chamado Os Heróis da Fé. Você vai ver um pouco a história desses três homens, entre outros, os heróis da fé ainda mais. Você vai ver a história deles, dos três e de vários outros homens. Você vai ver assim, ó, que o que eles queriam era realmente voltar à igreja ao que a igreja era antes, a igreja primitiva, de acordo com os princípios bíblicos mesmo, né? E os três acabaram sendo mortos por isso. Eles três acabaram, principalmente Savonarola, que foi queimado vivo, ok? Na fase final da Idade Média, esse aqui é o terceiro ponto, é o modelo medieval em crise. Na fase final da Idade Média, por toda parte, grande inquietação. Percebe-se a chegada de tempos novos, o modelo medieval entra em crise, o desenvolvimento extraordinário do comércio, junto com o surgimento de novas técnicas, fruto de promissórias invenções, torna iminente grandes transformações na sociedade, e principalmente na igreja. Começa a surgir uma descrença quanto à validade da religião, frequentemente vista como ameaça à liberdade do ser humano e promotora da desigualdade social. Dos mais remotos cantos da cristandade, chegam insistentes apelos por uma reforma na cabeça e membros, ok? Você vai ver, então, que a partir desse momento, a gente consegue ver, assim, uma mudança na maneira de pensar das pessoas. Elas começam a entender aquele modelo medieval da igreja como ultrapassado. Então, assim, a evolução comercial, invenções, muitas coisas acontecendo, as coisas, assim, estavam desenvolvendo, o mundo estava em desenvolvimento. Por que a igreja tinha que continuar da mesma forma? Tomando o povo, subjugando as pessoas, fazendo com que as pessoas tivessem assim uma crise existencial, fazendo com que as pessoas não pudessem fazer nada sem o apoio da igreja. Então, as pessoas começaram a pensar, a se questionar a respeito disso, né? E isso foi gerando assim, uma crise muito grande na igreja. O humanismo cristão, uma nova forma de entender a igreja e a vida humana. Uma resposta ao clamor por mudanças. O humanismo surge e foi visto como a descoberta que o homem fez de si mesmo e do mundo. É o que eu acabei de falar, né? O valor da existência terrena em si mesmo foi aceito e o misticismo do cristianismo medieval foi criticado. Ou seja, então assim, o povo estava começando a entender as coisas e começou a criticar todo aquele misticismo, toda aquela maneira que a igreja tinha de viver e de fazer com que o povo viva. Os humanistas acreditavam que a promoção da vida secular não somente era apropriada, como também era até necessária. Este novo olhar para a vida era feito com uma devoção à natureza e à sua beleza, como parte da vida religiosa. Os humanistas se dedicavam aos estudos das artes, incluindo história, crítica literária, gramática, poesia, filologia e retórica. Ou seja, era a libertação da maneira religiosa de pensar e viver, entende? O humanismo, com alguns ajustes, com algumas mudanças, ele servia para ensinar as pessoas a se desenvolverem e crescer como seres humanos, entende? Não dependentes da prática e o estilo de vida imposto pela Igreja Católica. Ou seja, eles acreditavam que era a maneira certa para eles poderem se livrar de toda a opressão imposta pela igreja. Foi a partir desse momento, a igreja começou a ter uma crise porque
o povo começou a se desenvolver, e aí o humanismo cristão surgiu para poder dar o impulso nisso, entende? Então a gente pega os homens que nós falamos agora há pouco, John Hus, John Wycliffe e Savonarola, eles foram precursores da reforma protestante da igreja. Através do humanismo, o pontapé que esses homens tinham dado, o humanismo veio para continuar isso e poder ensinar o povo a viver da forma mais correta, né? E quinto e último, os pensadores humanistas. Aí vai falar de Desidérios Erasmus, ou Erasmo de Roterdã, que foi o principal humanista cristão. Ele desejava reformar a igreja através do esforço erudito. Passou 6 anos como monge e depois frequentou o Colégio de Montagu, em Paris. Era fascinado pelo estudo das Escrituras, escreveu comentários sobre a Bíblia, escreveu obras de teologia prática, publicou uma edição do Novo Testamento juntamente com sua própria produção em latim. Erasmo foi um escritor prolífico, produziu muitos livros eruditos, inclusive matérias históricas, léxicos, traduções e edições críticas de livros clássicos. Seu propósito era combater a ignorância, como ele mesmo dizia. Ok? Então, trazendo para os nossos dias, esses homens você vai ver depois, além de Desidérios, você vai ver Thomas More, você vai ver Jacques Lefebvre, você vai ver que a intenção desses caras era encontrar a verdade, era mostrar a verdade para o povo e fazer com que o povo realmente se libertasse daquele estilo religioso e começasse a viver uma vida realmente baseada no evangelho, baseada nos princípios de Deus para a vida deles. Ok? Gente, vamos terminar nossa aula aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, ficou alguma pergunta aí, você pode me dar um sinal, a gente conversa a respeito disso. Se não, você pode falar comigo depois. História da igreja é um assunto muito longo, um assunto muito grande, e se a gente parar assim, para falar a respeito disso, para você ter uma ideia, quando eu estudava no seminário, matéria de história da igreja era dada por no mínimo 6 meses. Aqui nós temos 4, vamos tentar terminar em 4 aulas, se não uma 5ª aula. Então é um material muito grande, muito longo, e a gente precisa tentar reduzir o máximo, mas não podemos deixar de falar algumas coisas principais, ok? Então, agradeço a Deus pela sua vida, você que está aí conosco, você que está assistindo essa aula depois. Se você tiver dúvida, mais uma vez, pode me procurar, pode falar comigo, nós estamos à disposição para te atender, ok? Deixa eu fazer uma oração com vocês para a gente encerrar a aula. Senhor, obrigado por essa aula, por esse momento de aprendizado para todos nós. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado a respeito dos princípios, e nessa aula, falando a respeito da história da igreja, que é tão importante para sabermos a questão de princípios da igreja, como foram o sacrifício de homens e mulheres que lutaram em favor do teu evangelho, em favor da tua palavra, para que ela fosse divulgada como conhecemos hoje. Então, muito obrigado por tudo, abençoe nossas vidas, nos ajude a entender e a aprender cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Não deixe de ler as matérias que ainda estão aí, e qualquer coisa é só me chamar aqui, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Até a semana que vem.